Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Crítica Literária. A análise que o Auerbach faz, ele faz uma análise estilística, misturando, como diz o Antônio Cândido, o método estilístico com o método histórico-sociológico, e nesse método histórico-sociológico, ele verifica o uso de palavras e expressões do texto e vê o que está por detrás, já que Balzac dava uma segunda significação aos objetos. Bom, então nós temos o trecho selecionado pelo Auerbach, é o primeiro capítulo do romance O Pai Goriot, em que há uma técnica muito próxima do cinema, que é o travelling. Ou seja, o narrador, que é um narrador predominantemente onisciente intruso, ou seja, ele faz comentários sobre a matéria narrada, ele julga, ele comenta, e ele começa por descrever o bairro, e vai do maior para o menor, do bairro, a rua, a fachada da pensão, o jardim, os 2 primeiros cômodos, até chegar à dona da pensão. Neste fragmento que eu selecionei e eu deixei em cores, nós podemos perceber que o narrador faz nós temos a cena que introduz a personagem Madame Vauquer, e essa personagem é descrita pelos seus traços físicos em correlação com elementos morais. Então nós temos de início a cabeça, touca de tule, o cabelo, mecha de cabelo postiço mal colocada, os chinelos, arrastando os seus chinelos tortos, o rosto velhusco, rechonchudo, nariz de bico de papagaio, as mãos, pequenas mãos roliças, a corpulência, figura redonda, para depois voltar, corpulência novamente, a gordura baça, para a descrição da roupa, a anágua de lã tricotada, saia, velho vestido, rasgos do tecido puído. Então nós temos essa descrição de elementos físicos ao lado de elementos morais. Figura redonda como rato de igreja. A partir dessa introdução de rato de igreja, nós vemos o caráter repugnante, repulsivo dessa personagem que está em estrita correlação com o meio. Tanto que eu deixei em vermelho, toda a sua pessoa explica a pensão, como a pensão implica a sua pessoa. A partir desse fragmento, nós vemos que há uma estrita relação pessoa-pensão, pensão-pessoa, estrita relação da personagem com o meio, o que o Auerbach chama de unidade de meio, que é essa harmonia do espaço com a personagem, e dado o uso desse foco narrativo no modo narrador onisciente intruso, o narrador faz comentários sobre a matéria narrada à medida em que ele ilustra essa tese da unidade de meio, ao dizer que não há galés sem sentenciados e que o tifo é consequência das exalações de um hospital. Ao utilizar a forma do vós não pensaríeis nestes sem aqueles, então nós vemos, eu deixei em azul, não pensarias nessa sem aqueles, nós vemos esse narrador que dialoga com esse narratário, que propõe essa tese, propõe a partir do exame da Madame Vauquer de verificar
essa relação pessoa, pensão, pessoa, essa unidade de meio, e ele ilustra as galés com sentenciados, ou seja, só existe cadeia porque existe condenado. Da mesma forma que só existe tifo, doença, porque são as exalações nauseabundas de um hospital. Então, essa tese é comprovada a partir de duas outras imagens em estreita correlação. A partir dessa unidade de espaço, permite perceber que essa descrição física e, ao mesmo tempo, moral dessa personagem está em estreita relação com a pensão e com os pensionistas. Tanto que, a partir da metonímia, da saia, da anágua de lã tricotada, em que sobressai uma saia feita de um velho vestido feito de rasgos do tecido puído, nós vemos todo um tecido remendado que representa, que faz pressentir os pensionistas. Porque resume o salão. A sala de jantar, jardinzinho, anuncia a cozinha e faz pressentir os pensionistas. Quando ela está lá, este espetáculo está completo. Ou seja, ela, a partir dessa personagem em estreita unidade com espaço, o narrador já anuncia o que vai ser contado. É interessante que em todo esse trecho, e na parte que o antecede, e na parte que vai posterior, o narrador afirma que muitos leitores preguiçosos acabam por não ter atenção nessas descrições, mas essas descrições são importantes para a história. Então, a leitura dessa primeira parte permite perceber o que vai ser encontrado nesse romance. Como nós vemos, essa unidade de meio e essa harmonia do chamado realismo atmosférico, o que nós vemos é essa harmonia da personagem Madame Vauquer com a sala. Quando nós vemos, por exemplo, que está em vermelho, depois da descrição dos traços, primeira descrição dos traços físicos, touca de tule, mecha de cabelo postiço, chinelos tortos, rosto velhusco, nariz de bico de papagaio, pequenas mãos rolistas, figura redonda como um rato de igreja, já antecipa algumas características do aspecto repulsivo tanto da pensão como da personagem, estão em harmonia com esta sala. Então, essas características físicas da personagem estão em harmonia com essa sala, e a partir daí eu tenho 3 pronomes relativos. A oração principal, que se inicia com o rosto velhusco, e todos os outros detalhes estão em harmonia com esta sala. Eu tenho uma oração relativa, que funciona como um adjetivo. Essa oração relativa, na realidade posso dizer que eu tenho 3 orações relativas. Onde ressuma a desdita é uma. Onde se acaçapa a especulação é outra. E cujo ar mornamente fétido a Madame Vauquer respira sem repugnância é outra. São 3 orações subordinadas, adjetivas, subordinadas à descrição feita tanto dos elementos físicos como dos elementos morais dessa personagem, para mostrar a harmonia dessa personagem com esse espaço, nesse caso com esta sala, onde se ressuma a desdita, então desdita, especulação e ar mornamente fétido. Esses elementos que Madame Vauquer respira sem repugnância, porque faz parte desse espaço, faz parte, está em harmonia, tanto o espaço como a personagem estão em harmonia um com o outro.
o que o Auerbach chama de realismo atmosférico, em que se sugere a atmosfera moral a partir de uma descrição material. Então, esse realismo atmosférico e essa unidade do meio em que se pressentem os pensionistas a partir dessa descrição dessa personagem, dessa descrição do espaço, nós podemos sistematizar segundo o Auerbach. O Auerbach fala em unidade do meio. O que vem a ser unidade do meio? São esses objetos com segunda significação. Por trás desses objetos que nós vimos, a mecha pendente, o estado desalinhado, o gato que desce, que precede a dona e que cheira lá nas tinas de leite, o gato com seu ronron matinal. Nós vemos uma atmosfera quase demoníaca, em que essa Madame Vauquer, ela é como se fosse uma bruxa, à medida em que, se ela está em perfeita relação com esse espaço em que se acaçapa a especulação, nós vemos, principalmente no final da descrição dos elementos físicos e morais, o narrador, que é um narrador onisciente intruso, mostra um pouco da vida pregressa dessa personagem. O que tinha sido de Madame Vauquer? Ela nunca explicava a sorte do defunto. Como havia perdido sua fortuna? Nas desgraças. Ao invés de especificar que desgraça, nas desgraças, é no plural. O uso do plural para indeterminar, para mostrar que essa personagem, ela está, todo esse perfil, na segunda parte desse fragmento, na parte que eu deixei em laranja, disposta a tudo para adoçar a sua sorte, disposta a entregar Georges au Pichegru, se Georges au Pichegru pudessem ainda ser entregues. Então, nós temos, tanto nessa parte, como na descrição do ar inocente de uma alcoviteira que se deixa irritar para pagar mais caro, já esses elementos morais, esses elementos ligados àquilo que nós vimos da pensão, onde se ressuma a desdita e se acaçapa a especulação, nós vemos essa mulher e a maneira como as outras personagens as veem como uma boa mulher no fundo. E a maneira como ela se vitimiza ao se referir ao marido que não tinha deixado apenas os olhos para chorar, a casa para viver e o direito de não se compadecer de nenhum infortúnio. Então, nós vemos que essa personagem, marcada pela especulação, por propostas, por maneira interesseira, até por pilhagem monetária, nós vamos ver, tanto que aparece essa expressão do rato de igreja, e junto com a imagem da alcoviteira, de se fazer pagar mais caro, que se deixa irritar para se fazer pagar mais caro, nós vemos então toda essa harmonia da personagem com o espaço, no que se chama essa unidade do meio. Então, o que vem a ser a unidade do meio? Esses objetos com a segunda significação e a harmonia do espaço com a personagem. O realismo atmosférico, em que se sugere a atmosfera moral a partir da descrição material. Nós vemos na descrição dessa personagem e na descrição do espaço da pensão uma atmosfera de desleixo, nós vemos a umidade, nós vemos os móveis velhos, nós vemos o próprio tecido puído na água da Madame Vauquer, nós vemos toda essa miséria, mas nós também vemos essa especulação, nós vemos tanto nesse espaço como na caracterização da personagem,
esse espaço de especulação, em que o dinheiro vai ser o valor principal que vai dirigir essas personagens ao longo das ações romanescas. E por hoje é só.